Graça e paz, povo de Deus. Gente, eu estou passando rapidinho aqui no canal Renovo da Palavra para gravar um vídeo, para deixar disponível aqui para você. Eu quero te mostrar 3 gravíssimos erros do preterismo em relação ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Renovo da Palavra. Ative o sininho, pois o nosso assunto aqui neste canal é escatologia. Ok? Estamos combinados? Então vamos nós para o nosso vídeo. Os graves erros do preterismo. Primeiramente, o que é preterismo? Preterismo, gente, é uma escola de interpretação profética que acredita, prega e ensina que todas as profecias bíblicas já se cumpriram no passado, precisamente até o ano 70 depois de Cristo. Este é o hiperpreterismo, o preterismo radical, também conhecido como escatologia consumada. Mas quando a gente analisa um pouco esta escola de interpretação, a gente observa que existem barreiras intransponíveis para o preterismo. Entre elas, olha só, e a ressurreição dos mortos, gente? Será que aconteceu já a ressurreição dos mortos? Ora, a ressurreição dos mortos está entrelaçada com a volta de Jesus. A volta de Jesus está entrelaçada com a ressurreição dos mortos. Então nós encontramos aí uma barreira intransponível para o preterismo radical. Mas espera um pouco. Veja como eles são arquitetos de sofismas dentro das suas interpretações. O preterismo, ele arrumou um jeitinho para tentar driblar esta barreira intransponível, que todo mundo sabe que não aconteceu a ressurreição dos mortos ainda. Quando você vai para a história, quando você vai para a teologia, você não encontra nada registrado acerca da ressurreição escatológica. E sabe qual foi o jeitinho arrumado pelo preterismo para tentar colocar a ressurreição dos mortos lá no passado, no ano 70 DC, em sintonia com a queda do Templo de Jerusalém? Eles criaram uma chamada ressurreição espiritual do Espírito. Segundo eles, aconteceu sim, mas no âmbito espiritual. Então vamos lá. Vamos desenvolver um pouco mais desse raciocínio do preterismo e vamos ver uma barreira intransponível sobre ou contra este sofisma que aconteceu já no passado, uma ressurreição de cunho espiritual. Sabe qual é a barreira intransponível? É que a doutrina da ressurreição dos mortos, ela está relacionada com a ressurreição de Jesus. Eu vou ler para você Romanos capítulo 6, versículo 9. Observe bem. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Ainda o apóstolo Paulo, falando sobre este tema, ressurreição dos mortos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 20, olha só. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Versículo 23 de 1 Coríntios. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vamos entender os textos que acabei de ler sobre a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Cristo. Paulo está falando que Cristo foi as primícias, ou seja, ele foi o
primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Romanos 6, versículo 9. E Paulo explica ainda que depois os que são de Cristo vão seguir a mesma ordem de ressurreição. Aí, gente, é uma bomba atômica no preterismo. Paulo está mostrando Jesus como modelo escatológico da ressurreição dos mortos. Porém, graças a Deus por isso, a ressurreição de Cristo foi completamente física. Jesus ressuscitou no mesmo corpo da sua morte. Então agora, para encerrar o nosso vídeo, eu vou mostrar para você os 3 principais erros do preterismo em relação ao corpo de Cristo. Por que isso? Porque eles querem driblar a questão da ressurreição física. Eles querem argumentar, alguns deles até argumentam, que o próprio Jesus não teve ressurreição física. Então eu vou te mostrar os 3 grandes erros. E depois, para terminar o vídeo, eu vou te mostrar o processo espiritual que o cristão, que o crente, que o salvo passa, que o condiciona a adentrar no céu com o mesmo corpo físico da sua morte. Mas vamos lá. Quais são os 3 erros do preterismo em relação ao corpo de Jesus? O primeiro erro, gente, olha o que tem preterista ensinando por aí. Eles ensinam que Jesus até ressuscitou no corpo físico. Mas quando ele foi para o Monte das Oliveiras, por ocasião da ascensão, quando Jesus passou pelas nuvens na ascensão, o corpo físico de Jesus foi pulverizado. Inacreditável, mas tem gente ensinando isso nas redes sociais. O segundo erro que eles ensinam em relação ao corpo de Jesus é que o próprio Deus ocultou o corpo físico de Jesus. Esses daí falam, não, ele ressuscitou de forma espiritual. Por isso ele entrou no céu na ascensão. Tá, e o corpo físico foi para onde? A gente pergunta. Assim como Moisés foi sepultado pelo próprio Deus, e ninguém sabe até hoje onde Deus sepultou Moisés, o próprio Deus deu um sumiço, ocultou o corpo físico de Jesus. Tanto uma como a outra não passa de uma grande heresia. Agora, gente, o terceiro erro do preterismo em relação ao corpo físico de Jesus, para tentar driblar a realidade de que a ressurreição dos mortos será física e não espiritual, que todos vão adentrar no céu com o mesmo corpo de sua morte. O terceiro erro até parece coerente, até parece correto. Eles ensinam que o corpo de Jesus, ele não teve origem no pecado. Isso é verdade. Eles ensinam que o corpo de Jesus foi por obra e graça do Espírito Santo gerado no ventre de Maria. Ok, mais uma vez isso é verdade. E por esse motivo, Jesus foi o único que ressuscitou de forma física e também de forma física ele pôde entrar no céu. Mas não está correto até o final. Por que não? Olha os versículos que eu já li, escritos pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, 20 e 23, Romanos 6, versículo 9. Paulo está falando com todas as letras que existe uma sequência. Cristo é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer, e depois os que são de Cristo. Então eles vão seguir, os que são de Cristo vão seguir o mesmo modelo de ressurreição do próprio Jesus. Então, para fechar o nosso vídeo, fechar o nosso raciocínio, eu vou te mostrar agora o processo espiritual que o crente, o salvo, ele passa, que vai condicionar o mesmo
a ter o seu corpo físico ressuscitado e este mesmo corpo, a semelhança do de Jesus, adentrar no céu. Vamos lá, o processo. Primeiramente, o salvo, ele recebe a regeneração. João capítulo 3, versículo 3. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então a gente começa a compreender aí que no momento que adquirimos a salvação, nós somos envolvidos no novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, nascimento biológico. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós temos o novo nascimento espiritual gerado pelo Espírito Santo, que já é o primeiro passo do processo para adentrarmos no céu com o nosso corpo físico. Mas não é só isso. Depois do novo nascimento, qual é o segundo processo, o segundo passo que o salvo passa? Nós somos justificados, gente. Romanos capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo disse assim: sendo, pois, justificados pela fé. O que é ser justificado? Isso é mais do que perdoado. A justificação é uma borracha que Deus passa no passado nosso, e todos os pecados entram num estado de inexistência. Olha como que o nosso ser fica. Primeiro, já nascemos de novo. Segundo, não temos mais vestígios do pecado. Vai observando se temos ou não condição de um dia morar no céu no nosso corpo físico. Terceiro passo, ou terceira etapa do processo espiritual que sofremos, chama-se santificação. É uma transformação, uma mudança de dentro para fora. João 17:17, Jesus falou assim: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. 1 Tessalonicenses, gente, capítulo 5, versículo 23. Olha o fechamento do nosso raciocínio em relação ao corpo do crente. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez regenerados, uma vez justificados e santificados, o nosso ser está irrepreensível diante do nosso Senhor, inclusive o nosso corpo. Para terminar o nosso vídeo, Romanos capítulo 1, versículo 4, e aqui eu encerro o nosso vídeo. Olha só o que acontece. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Para um pouquinho, gente. O apóstolo Paulo está falando que depois de todo este processo que acabei de citar, que acontece também com o crente, assim como aconteceu com Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro do corpo do crente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ora, se somos regenerados, se somos justificados, santificados, e o Espírito Santo mora dentro deste corpo, este é o corpo que vai morar no céu. O último passo de tudo é o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos. A transformação total do nosso corpo. Sem nenhuma sombra de dúvida, gente, a ressurreição escatológica
não foi e não será uma ressurreição espiritual. A ressurreição escatológica, bem contextualizado pela Bíblia, será uma ressurreição física, assim como foi a ressurreição de Cristo, o modelo para a nossa ressurreição, e assim como ele adentrou nos céus, com o corpo glorificado e transformado, os que são de Cristo também entrarão por ocasião da sua vida. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais da escatologia, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e compartilhe o nosso trabalho. Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.